Olá a todos, bem-vindos novamente. Mais uma aula de História da Arte aí. Vamos dar continuidade à nossa revisão de História da Arte para a UEL. Lembrando que a gente está fazendo aulas aí de acordo com a evolução temporal da História da Arte, né? E não mais aquela História da Arte temática que nós vimos no começo. Nós vamos ter ainda aulas temáticas, né? A História da Arte na ditadura e a história da arte dos indígenas brasileiros. Vão ser duas aulas dicas que eu vou fazer ainda, por isso fiquem atentos ao Insta. Quem não segue ainda é Gustavo Underline Abud. E lá vocês vão conseguir ter acesso aí às próximas aulas. Na próxima semana nós vamos fazer a aula de exercícios, a parte 2 da aula de exercícios. Vamos aí acabar com os exercícios de arte contemporânea dos últimos 5 anos do vestibular da UEL, no quesito de História da Arte, tá bom? Bom, gente, nós estamos vendo a história da arte do século XIX. A gente acabou de ver romantismo e arquitetura não que foge ao neoclassicismo, né? Então, a arquitetura não neoclássica realizada no século XIX. E agora nós vamos dar continuidade aí a esse século tão importante para a história da arte e vamos ver o realismo e a arte nouveau. Então, começando com o realismo, a gente vai falar de algumas características da arte realista. Bom, por quê? Porque o contexto é o mesmo do romantismo. A gente tem aquele período de bastante revoluções, então, sobretudo a Revolução Francesa, que foi uma revolução tanto de cotidiano e realidade dos franceses, quanto uma revolução de pensamento. A gente tem, com essa revolução de pensamento, a revolução dos iluministas, né? Então, todo o iluminismo como nova forma de pensar e ver o mundo e agir no mundo. E nós temos também a Revolução Industrial aí, que vai com certeza modificar todo o panorama dos países europeus e fora da Europa durante o século XIX e o depois, né, o século XX, com as duas grandes guerras. Bom, as características da arte realista são as seguintes. O artista ele vai representar a realidade com a mesma objetividade que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Lembra, vocês veem isso muito na sociologia kantiana, né? O Comte, o primeiro sociólogo, ele cria as regras da metodologia científica sociológica e a gente vai ver na arte realista muito da sociologia kantiana, justamente nessa parte de que a gente quer registrar a realidade com objetividade. E quando a gente quer registrar com objetividade, a gente não pode, por exemplo, partir dos nossos sentimentos para fazer arte, porque quem, por exemplo, já teve a oportunidade de fazer um estudo científico, já viu que o cientista, o autor, ele deve se afastar do estudo, tá certo? A gente tem que tentar se afastar ao máximo das nossas intuições, da nossa história, dos nossos valores, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo científico. E aqui o realismo é dessa forma, tá? Então, a gente vai retratar a realidade com bastante objetividade. E como a gente faz isso? Pintando do jeito que a realidade é. Então, a gente vai ter outra característica que chama a realidade imediata, a subjetividade e as emoções do artista, do acontecimento, elas são desconsideradas. O mundo, ele vai ser representado de maneira totalmente documental. Isso é bom para ciência e história, né? Quando vai estudar, por exemplo, paisagens do século XIX, momentos do século XIX, o realismo ajuda na documentação. Isso é legal da arte realista. Ao artista não cabe melhorar ou idealizar a natureza, isso a gente viu no romantismo, pois a beleza vai estar na realidade tal qual ela é. Então é isso. Eu vou escolher pintar essa paisagem ou essa cena do cotidiano, e aí eu vou pintar aquilo do jeito que tá, do jeito que é, tá? E essa é a beleza da coisa. Só que a gente vai ter outra característica da arte realista, né, que vai se misturar aí com essa pintura objetiva, documental, que é a pintura social. Os realistas, eles se apegaram muito
a essa característica de pintura social. Por quê? A gente está aí num contexto de Revolução Industrial em que há um aumento, né, da industrialização. Só que essa industrialização gera, depois o Marx vai falar, né, gera luta de classes. E a realidade europeia da luta de classes é uma politização da sociedade, ou seja, os donos do meio de produção contra os trabalhadores, né, as pessoas que produzem a matéria, né, que trabalham a matéria e produzem a manufatura. Bom, isso gera, como a gente vê, né, e estuda, e pode ver hoje na realidade nossa, inclusive, isso evidencia a desigualdade, né? Isso vai propiciar desigualdades, desigualdade de classe, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, enfim, muitas desigualdades partem da desigualdade econômica. E, ao contrário, também é verdade. Só que o artista realista, ele vai pegar essa vamos dizer assim, essa característica da realidade, e ele vai querer evidenciar essas desigualdades na arte. Então, não é como se ele pegasse, por exemplo, como um romântico fez, e pintasse o Napoleão atravessando os Alpes de maneira idealista, de maneira a idealizar aquele momento histórico, idealizar a figura do Napoleão. Não. Ele na verdade, o artista realista, ele procuraria retratar a outra parte. Por exemplo, o exército que vem atrás, entendeu? Então ele pega a parte mais, menos, vamos dizer, rica, e ele pinta aquilo como realidade da coisa. O artista realista, ele não quer idealizar a população pobre, entendeu? Não, ele quer justamente apenas olhar para aquilo que não é olhado e que a ele chama a atenção por causa do avanço aí da luta de classes, tá? Então, a gente tem que lembrar dessa característica do realismo, tá bom? Vamos lá. No Brasil, o movimento realista ele foi pouco desenvolvido. Por quê? Porque, bom, se a gente precisa de uma de ideais iluministas bastante assim conservados já, construídos, constituídos, e industrialização para que a gente desenvolva a arte realista, aí no Brasil não vai ter como, né? Porque a essa época, no século XIX, a gente tem uma população majoritariamente agrária no Brasil. E o romantismo, ele toma toda a arte brasileira porque é a arte ensinada nas escolas de arte, tá? Na Imperial Academia de Belas Artes. Tudo bem? Então, por isso que no Brasil a gente vai ter pouco realismo, tá? Então, no Brasil a gente vai ter mais a missão, o romantismo e depois um pouquinho do impressionismo, antes das vanguardas, ok? Ó, esse aqui é o Pensador, ele é do Auguste Rodin, tá? O Rodin é um artista importantíssimo, francês, do realismo, ou Rodin ou Rodin, vocês podem, se escreve Rodin, quem sabe francês, aí pode me falar melhor como se fala. Já escutei Rodin, né? Então, Auguste Rodin ou Auguste Rodin, tanto faz. Então, é o pensador. E aí a gente vê, então, uma escultura, né, do período realista, bastante... A gente não tem idealização, a gente não tem valorização anatômica, a gente tem, basicamente, a construção em pedra, em monumento, daquilo que seria um homem sem vestes pensando, tá? Com a anatomia representada corretamente, é, os traços, né, representados corretamente, que eu digo assim, visando a objetividade da realidade, ok? Aqui já é uma pintura, a gente tem o Gustave Courbet. O Courbet é francês também, tá? O realismo se desenvolveu bastante na França. E aí a obra chama os Quebradores de Pedra. Então, a gente tem dois trabalhadores, eles não mostram as faces, isso é bastante comum no realismo, tá? Já no realismo. Por quê?
Porque a gente viu isso no romantismo, lembra? Quando, quando o artista não quer representar as faces, o que ele quer dizer com isso? Bom, aqui no realismo é justamente invisibilidade social, tá certo? Invisibilidade social. Então a gente tem dois homens trabalhando, né? São quebradores de pedra, como o próprio nome diz. Um mais velho, um mais novo, nós não sabemos se tem parentesco, mas possivelmente. E eles estão num dia comum de trabalho. Então, gente, é o cotidiano. É o cotidiano de dois trabalhadores, tá certo? Eles possivelmente não são de família abastada, ó. O sapato, a meia furada, a camisa furada, aqui também o colete furado. Nós temos roupas amassadas, tá? E o próprio trabalho, né? O próprio trabalho não é um trabalho que, vamos dizer assim, no século XIX seria valorizado para um burguês fazer, tá? Então aí o retrato da realidade das pessoas mais pobres pelo Gustave Courbet. Aqui o Gustave Courbet fazendo um retrato, tá, gente? Chama Autorretrato ou Desespero essa obra. Então é o próprio artista se representando, mesmo que seja uma atitude teatralizada, dramatizada, a gente não tem as características do romantismo, né? Aquela teatralidade exacerbada por um sentimento. O artista chamou isso aqui de desespero, né? E ele coloca desespero, as mãos no cabelo, como se fosse uma atitude nossa mesmo. Quando nós estamos desesperados, nós temos essas atitudes, né? E essa forma de mostrar o desespero através da nossa atitude facial. E não é romântico, porque não é exagerado, não é sentimental, não é, por exemplo, é, como as obras que a gente viu, né, nas outras, inclusive no barroco, né, nos outros movimentos. Aqui é uma atitude de desespero bastante realista, né, bastante objetiva. E ele está se mostrando da forma tal qual ele é, né? A roupa é um autorretrato bastante fidedigno com a realidade do Gustave Courbet, tá? Então, um autorretrato em desespero. A única coisa que ele quis fazer aqui é retratar um momento de desespero, que ele achou que seria a emoção mais interessante de retratar. Mas é fiel à realidade, sim, e por isso é realista. Ó, esse aqui é As Respigadeiras, né, do Jean-François Millet. O Millet também é francês. Eu não vou falar sobre essa obra aqui, não vou analisar essa obra, porque na aula de redação e arte, se vocês forem na playlist de dica para UEL, eu fiz com a minha amiga Helena uma aula sobre como utilizar a arte em redação. E ela comentou bastante sobre como é a redação da UEL. E eu quero que vocês vão lá e assistam a nossa interpretação e análise de obra lá, tá? Então, vão lá e assistam. Parem o vídeo aqui, abram outra guia, vejam a análise dessa obra, que é bastante interessante, bastante importante, e inclusive bastante importante para a história da arte, pois o Jean-François Millet foi influência para o Van Gogh, que é um cara do pós-impressionismo. Ó, aqui é o Honoré Daumier. O Daumier fez essa obra que chama Vagão de Terceira Classe. A maioria das pessoas conhece essa obra, normalmente vem nos livros de história, na parte de Revolução Industrial, justamente porque a gente tem aí, olha o nome da obra, Vagão de Terceira Classe. Então é um trem carregando a terceira classe, a divisão de classes sociais, né? Primeira, segunda, terceira. A terceira sendo a menos abastada, né? A mais pobre. E aí a gente tem um vagão praticamente lotado, a gente tem várias pessoas com várias características de idade, de roupas, inclusive, né? Essas pessoas com cartola tendem a ser as mais ricas do, do vagão, mas nós temos um ambiente aí, um ambiente assim, que traz assim um cotidiano duro, um cotidiano triste, um cotidiano é, meio cinza, como diria meu professor de literatura do, do, do SEB Coque Ribeirão, saudades inclusive. Ele diria que é uma vida cinza, né? Todo dia eles passam por isso e todo dia eles estão aí de novo, e é a vida da terceira classe que
indiscutivelmente precisa estar aí para ganhar o seu dinheiro e conseguir comprar e colocar comida na mesa, né? Então, o Honoré Daumier, ele quis retratar exatamente isso, tá? Então aí, ah, uma característica interessante que a gente pode lembrar dessa obra, gente, vocês podem me falar, poxa, mas aí tá, essa obra não parece tão realista, parece mais um Van Gogh, porque tá mais embaçado, tá, não tá tão, a anatomia não tá tão delimitada, os traçados, os traçados que delimitam os corpos não estão tão também delimitados, né, não são como são na realidade em si. Então, essa característica embaçada da imagem é porque o Honoré Daumier é considerado um pré-impressionista, tá? Então, a gente tem aí um pré-impressionismo já sendo feito nessa parte do realismo, tá? Lembrando que sempre um movimento de arte, quando ele vai se encaminhando, ele vai criando novas características até que é criado um novo movimento. Então, esses últimos artistas que produzem ao final desse movimento antigo, eles têm, às vezes, características mistas entre o movimento que eles pertencem e o movimento que vai vir, tá? Que, no caso, é o impressionismo. Então, aí, realismo. Pinto o retratinho de burguês safado para ter dinheiro para fazer minhas pinturas de crítica social. É uma é uma crítica aí à pintura realista mais ou menos coerente, né? Hoje acordei arte realista, trivial, objetivo, sem ilusões e imerso em contrastes sociais. É isso, gente. Se a gente fosse resumir a arte realista, é isso aí. E o Art Nouveau? O Art Nouveau, ele recebeu vários nomes, tá, gente? O Art Nouveau recebeu esse nome na França, foi chamado de Modern Style em na Inglaterra, Style Liberty em alguns outros países e Jugendstil, se eu não me engano, na Áustria, na Holanda, enfim, esses países mais germânicos, tá? Características. A gente vai ter uma tendência decorativista, tá? Decorativista. Então, quando a gente quer decorar um lugar, a gente pensa no lugar antes de pintar, de colocar uma escultura, de colocar os objetos. Então, assim, quando a gente pensa antes no lugar para decorar, a gente acaba fazendo uma unidade das artes que vão estar presentes no lugar. E isso é uma característica do Art Nouveau. Tem essa tendência decorativista e isso faz com que haja uma unidade das artes para a composição da arte final. A gente vai ter ornamentação, uso de ferro e algumas influências. A primeira delas é a arte oriental. A arte oriental vai trazer as curvas sinuosas que são assim muito fáceis de ver, eu vou mostrar para vocês, e que vai ser característica fundamental do Art Nouveau. As artes decorativas, a gente já falou. As iluminuras medievais, lembra que a gente falou sobre iluminura lá quando a gente começou a falar sobre arte medieval? Quem não lembra, vai lá e assiste para saber um pouquinho mais sobre iluminura. A gente vai ter o movimento das artes e ofícios na Inglaterra também. Então, nesse movimento, os artistas estavam muito preocupados com o que estava já acontecendo, que era a reprodutibilidade técnica industrial, que era que o trabalho artístico tinha ficado mecanizado. Então, eu quero produzir uma mesa, ao invés de eu ir pedir para um artista, um escultor, ou enfim, um trabalhador de arte fazer um marceneiro, né, fazer essa mesa para mim, eu vou na indústria e elas me vendem a mesa que é igual a outras 1000 mesas, tá certo? Isso vai acontecer na arte. A arte vai começar a ser reproduzida tecnicamente nas indústrias. E isso vai chegar ao ápice lá no pop art, né, gente? Que a gente já viu o pop art lá em arte contemporânea. Quando os artistas, na verdade, querem isso. Aqui, o movimento das artes e ofícios na Inglaterra, os artistas eles acabam querendo o contrário. Eles não querem que o trabalho artístico se torne mecanizado, eles querem que o trabalho artístico volte a ser único, tá? Então, isso vai influenciar também os artistas de arte nouveau. Aí a gente tem um movimento que surgiu do Art Nouveau, que é o simbolismo, que foi chamado de Secessão de Viena e aconteceu na Áustria. Alguns artistas já consideram o simbolismo
da Secessão de Viena como arte moderna, tá bom? Mas outros consideram que ele é uma passagem do Art Nouveau para uma vanguarda austríaca, tá? Então, a Secessão de Viena foi nada mais do que um grupo de artistas descontentes com a arte, que era pouco expressiva produzida no país à época. Então, para eles, estava sendo muito pouco expressivo. Isso é característico do neoclassicismo, né, gente? Neoclassicismo. Eles fizeram muito intercâmbio com os centros europeus de arte moderna. Então, como vocês podem ver, a gente já está se encaminhando aí para o fim do século XIX, tá? O principal artista é o Gustav Klimt, que a maioria de vocês, inclusive, acho que conhece. E a gente vai ter a apropriação das culturas antigas primitivas, o que vai ser essencial e vai servir de influência para o primitivismo, que a gente viu que é um movimento de vanguarda super importante da Europa aí do fim do século XIX. Ó, gente, quando a gente fala o trabalho com ferro, o maior exemplo de arte nouveau do mundo é a Torre Eiffel, tá? É a Torre Eiffel. Então aí a gente tem ela fica em Paris. Ó, olha só os adornos curvados que a torre tem, tá? Tanto na sua macro construção quanto na sua micro construção. Aí mais uma foto dela, tá? Como vocês podem ver, uma foto de baixo. Tem escada e elevador aqui, gente, dá para subir lá em cima, tá? Então, aí um exemplo de arquitetura da Arte Nouveau. Aqui, olha só, olha essa escada. Essa escada é encontrada numa casa, eu não me lembro muito direito aonde, tá? Mas é uma casa e ela foi construída totalmente pensada nas características do Art Nouveau. Então, toda a parte arredondada, olha só os adornos das escadas, a ornamentação do local, tudo é pensado antes de ser feito. Todas as características curvas da pintura na parede, do chão também, como vocês podem ver, inclusive nos mosaicos da construção a gente tem. Essas características, gente, de curva e decoração, é muito fácil lembrar de Arte Nouveau, tá? É diferente de tudo que a gente viu até agora. E aí, talvez uma das igrejas mais famosas do mundo, né, a Igreja da Sagrada Família, ela fica em Barcelona, na Espanha, e ela foi feita por um arquiteto muito famoso, que é o Antônio Gaudí. E aí, essa igreja, ela é considerada de arte nouveau, tá? Não muito a parte de fora parece um barroco meio misturado com a arte gótica, o que nos levaria a pensar num ecletismo do século XIX, mas sobretudo a parte de dentro. Olha só a ornamentação da parte de dentro, totalmente pensada e totalmente decorativista, tá certo? Com curvas, com desenhos. Isso é arte nouveau, tá? Isso é arte nouveau. Aí, ó, a parte do frontão dela, tá certo? Parte do frontão dela. Parece muito quando a gente faz castelinho de areia, que a gente vai jogando aquela areia mais ou menos molhada na praia, em cima uma da outra, e vai formando aquela montanha. Basicamente isso aqui, parece muito. Então, se vocês lembrarem do Castelinho de Areia, Arte Nouveau, tá? Aqui a gente já é o Clint, tá? É o beijo do Clint. Então, aqui é simbolista, né? Também uma evolução da Arte Nouveau. Tem características da Arte Nouveau, sobretudo pelas curvas, tá? Então, vamos falar um pouquinho dela, ó. A moça, né? Vocês estão vendo aqui é o corpo da moça, ela tá aqui, e aqui o corpo do homem. Eles estão se abraçando e ele tá beijando ela, tá certo? Eles aparentemente estão num jardim e estão de roupa, né? Os dois com roupas diferentes, tá certo? Deitados sobre um pano. Ela tá de olhos fechados e ele de rosto virado, como vocês podem ver. E a gente poderia pensar em várias coisas aqui. Muitas das pessoas pensam assim, ai, é lindo, né? A representação do beijo de dois amantes no jardim, nossa, as cores felizes, amarelo.
Eu lembro de minha professora fazer uma pergunta sobre as características dessa obra, o que as pessoas pensariam acerca da temática, o que, que o cliente quis pensar. Será que é isso mesmo? De do amor mesmo, é o mais fácil de pensar. Eu gostei muito de uma interpretação que uma das minhas amigas de sala de cursinho fez, e na verdade ela falou assim que parece, justamente por ela estar de olhos fechados e ele estar de rosto virado, ah, que o cliente quis representar as pessoas, o distanciamento das pessoas que se amam e que estão apenas entregues a si mesmas, né? Então, aparentemente é isso também. Se você olha muito, né, ela pegando na mão dele, pode ser só carinho, né, mas pode ser também distanciamento. É tipo, aí, tudo bem, a gente se ama, mas na verdade é, estamos mais preocupados com nós mesmos e não estamos tão presentes aqui na nossa realidade de amor que deveria ser. Podemos pensar assim também. Aqui é um retrato, até a retrato de Adele Bloch-Bauer. Gente, essa obra, ela é muito importante porque, inclusive tem um filme, assistam por favor, chama A Dama Dourada, que é um filme que fala sobre restituição de arte. Bom, essa obra é o seguinte, essa Adele Bloch-Bauer, ela pertencia a uma família judia, tá? E essa família é muito rica, né? Na Alemanha, no século XX. O cliente acabou retratando ela, né? Foi pago para isso. Gente, a ornamentação, quando a gente fala, é que esse amarelo às vezes é ouro, tá? Esse amarelo é muito ouro, ok? Muito ouro. Olha a ornamentação, as curvas, por isso, arte Nouveau. Mas continuando a história, e aí o retrato dela ficou com a família e foi roubado pelos nazistas, né? Quando no decorrer da Segunda Grande Guerra. E acabou ficando, esse quadro acabou ficando depois do fim da Segunda Guerra, exposto no Museu Austríaco, tá? No Museu Austríaco. E a Áustria, vocês sabem, foi ocupada e participou da Segunda Guerra do lado da Alemanha, porque eram todos nazistas, né? Bom, esse quadro ficou lá. Em 2004, se eu não me engano, uma judia, Maria Altman, ela chama, que morava em Nova York, e era sobrinha dessa Adele Bloch-Bauer, que é essa moça que está registrada aqui na obra do Klimt, entrou com pedido de restituição de arte, tá? E isso é o que conta o filme. É muito, muito, muito legal, tá? Muito legal mesmo, assistam, vale a pena. E eu não vou contar o final da história para que vocês procurem e vão assistir o filme, tá bom? Mas muito, muito bacana. Bom, aqui a gente tem as três idades, então olha só. O Clint, ele representou o avanço temporal da vida em três idades, né? A criança, o bebê, a mãe, né? A mãe mais velha, adulta, e aqui uma senhora, tá certo? Uma senhora. Olha que legal que ele fez. Ele representou a vida, né? A temporalidade da vida na mesma obra com três pessoas de idade diferentes. Então, muito bacana. Mesma coisa, a ornamentação, as curvas, alguns detalhes, isso é arte nouveau. E por fim, gente, aqui uma obra que eu particularmente gosto muito, fruo muito com ela, que é Morte e Vida, também do Gustav Klimt, o expoente aí da Secessão de Viena, do simbolismo. E aqui a gente tem a vida, né, sendo representada por pessoas de cores diferentes, raças diferentes, misturadas, idades diferentes também, se abraçando em acolhimento, em vida mesmo. E todos eles à espreita da morte, né? Olha como muda o fundo, né? E a morte aqui é representada por uma caveirinha, a gente viu que isso é comum desde da Idade Média, do Renascimento. Então aqui a caveirinha que tem roupa de cruz, né? Símbolos de cruz, e que está à espreita da, talvez da família, ou amigos, ou pessoas mesmo, que representa a vida.
Então, muito, muito legal aí. De novo, gente, as características eu não fico repetindo, porque são as mesmas, tá? É curva, cor, ornamentação, isso é muito Art Nouveau. Simbolismo é mais pela característica simbólica da arte, né? Então, ela representa algo. Nesse caso, foge totalmente do realismo, né, gente? Foge totalmente do realismo. Então, simbologia entre vida, são pessoas que representam a vida, e uma alegoria da morte, a caveira. Simbologia, três pessoas que representam as três idades da vida, né? A criança, a juventude, adulto e o idoso, né? Aqui, mais retrato, não tem muita simbologia, né? E aqui a simbologia do amor, ou a simbologia do distanciamento. Então, simbolismo por causa disso, tá? Porque sempre representa algo, né? É uma arte sugestiva, vocês veem isso muito na literatura. O simbolismo é uma arte sugestiva, aqui na pintura também. Então, arte nouveau. Sou uma fadinha trabalhada no luxo, e hoje acordei arte nouveau, elegante, rebuscado e cheio de ornamentos. É isso, tá, gente? Essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. E a próxima aula falaremos sobre iluminismo, e é a última aula que eu farei gravada do período da História da Arte, pois o pós-impressionismo já temos aí. Foi uma live que a gente fez, uma das primeiras. Bom, muito obrigado. Qualquer dúvida, comentem aí. Abraço, espero que todos estejam bem. Tchau, tchau.